Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um texto, fundamental. Né? Os primeiros 11 versículos do capítulo 5 da Carta de Paulo aos Romanos. Exatamente. Um trecho denso. E para nos guiar, vamos usar as lentes de um comentário clássico, versículo por versículo, de William R. Newell. Ok, vamos explorar isso. Vamos lá. A nossa missão aqui é entender os resultados práticos e bem profundos da justificação pela fé. Que Paulo, com a ajuda da análise de Newell, nos diz sobre ter paz com Deus, sobre acessar a graça. E a esperança também, né? E até o sofrimento que entra aí de um jeito surpreendente. Isso. Como tudo isso funciona junto. Então, o capítulo 5, na visão que o comentário apresenta, ele se divide bem claramente. Essa primeira parte, versículos 1 a 11, que é o nosso foco hoje. Certo. E ela detalha as consequências, maravilhosas de sermos declarados justos por Deus. É sobre o amor e a graça divina em ação, sabe? Entregando Cristo por nós quando a gente era, pecador. E a segunda parte? A segunda parte, que compara Adão e Cristo, é outra conversa fascinante, mas fica para depois, né? Hoje é 1 a 11. Combinado. Então vamos mergulhar nesses primeiros 11 versículos. A ideia é ganhar clareza sobre o que eles realmente significam para quem crê. E talvez descobrir algumas camadas de significado que não são óbvias logo de cara. Exato. Preparados? Vamos lá. Começando pelo versículo 1. Tendo-se depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo. A primeira coisa que salta aos olhos, segundo a análise, é esse tendo sido justificados. Como você mencionou, né? A forma verbal. Sim. E essa forma verbal é crucial. O comentário do Newell ressalta que o original grego usa um tempo verbal, o aoristo, que indica uma ação assim, completada, finalizada no passado. Ah, interessante. Não é algo contínuo, então. Não é algo que estamos conquistando aos poucos ou um processo ainda em andamento. É uma declaração divina, feita no momento da fé. Uma declaração definitiva. Pense assim, Deus declara, justificado. E pronto, o caso está encerrado. Lembra do que Paulo citou antes sobre Davi? Feliz o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. Essa finalidade, essa coisa de estar feito, é a base sólida para o que vem logo depois. A paz. Entendi. E essa paz com Deus não é só uma sensação boa, certo? Como a gente pode entender isso de um jeito mais concreto? Definitivamente não é só um sentimento. A análise a compara, e eu acho a imagem boa, com a paz entre um rei justo e súditos que antes eram rebeldes, culpados. Ok. Essa paz não vem de um acordo onde os rebeldes fizeram por merecer, sabe? Ela vem da satisfação completa das exigências justas do rei, no caso Deus. Através do sacrifício de Cristo. Exatamente. A hostilidade entre a santidade de Deus e o nosso pecado, ela foi resolvida na cruz, para quem crê. Deus não tem mais nada pendente contra essa pessoa. Ele está em paz conosco porque o preço foi pago. Pago pelo fiador, Cristo. Isso. Como diz a ideia por trás de um hino antigo, Deus não vai cobrar a dívida duas vezes, né? Uma do fiador e outra de mim. Faz todo sentido. E é importante notar, essa paz foi feita na cruz, no passado. Não depende do que Cristo faz agora no céu, tipo a intercessão dele. Claro que ele intercede, mas a paz já está estabelecida. Entendi. É uma paz objetiva, então. Um fato estabelecido. E o comentário faz uma distinção útil aqui, né? Entre essa paz com Deus e a paz de Deus. Exato, muito útil. A paz com Deus, essa de Romanos 5.1, é esse status legal, objetivo, externo, baseado na obra de Cristo, ponto final. E a outra? Já a paz de Deus, que Paulo menciona lá em Filipenses 4:7, essa sim é a experiência subjetiva, a calma interior, que pode ou não resultar disso. Ah! Muitas vezes, as pessoas buscam sentir essa paz interior sem primeiro aceitar e, descansar no fato da paz com Deus. É como querer sentir o calor do sol sem acreditar que ele existe. Boa analogia. Exatamente. A base é o fato.
pela fé em Cristo, a guerra acabou, Deus está em paz conosco. Ok, paz estabelecida. Um fundamento sólido. Mas Paulo não para aí. O versículo 2 já começa falando de outro resultado, ligado a esse primeiro. Estamos firmes. O que significa ter esse acesso a esta graça? É bem mais do que só receber uns favores de vez em quando. O comentário descreve isso como ter entrada e permanência num lugar, numa esfera de favor divino e merecido. Um lugar, tipo uma sala de acesso VIP. Quase isso. É como ter um passe livre para a presença e para o favor de Deus. O mesmo tipo de favor em que o próprio Cristo está. Uma vez justificados, a gente é colocado nessa posição segura. Então, não estamos mais tentando cumprir a lei para sermos aceitos. De jeito nenhum. Estamos sob a graça. É descobrir que Deus está inteiramente a nosso favor por causa de Cristo. E não é algo que a gente mantém por esforço contínuo de fé, sabe? É uma consequência daquela justificação inicial, já aconteceu. Resultado, olhando para frente. Sim, para o futuro. E nos gloriamos ou exultamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória. Isso é sobre o céu. É sobre o futuro glorioso, sim. Mas olha que interessante. Não é só como espectadores. A ideia aqui é que vamos participar dessa glória. Sermos glorificados junto com Cristo. Uau! É o que Paulo desenvolve depois em Romanos 8 e outros textos confirmam. Não é só ver a glória de longe, é entrar nela. Entendi. E a palavra usada, que algumas traduções colocam como gloriar-se, talvez seja melhor entendida como exultar. Transmite uma alegria profunda, sabe? Uma confiança que vem de dentro. Mais que uma vanglória externa. Uma alegria segura sobre o futuro. Ok. Exato. E vem o versículo 3 e parece jogar um balde de água fria. Ah, sim, esse aí pega muita gente. E não somente isto, mas também nos gloriamos, exultamos nas tribulações, exultar nas dificuldades. Isso soa muito estranho. Parece mesmo contraintuitivo, não é? Mas segundo a perspectiva analisada aqui, as tribulações, as pressões, as dificuldades, aflições, elas não são acidentes de percurso para quem crê. Não? Parece que não. Fazem parte do caminho designado. Como sugerido lá em Atos 14:22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O próprio Paulo viveu isso intensamente, né? Com certeza. As cartas dele estão cheias disso. Ele não fingia que não doía, claro, mas ele via essas dificuldades como leves e momentâneas, quando comparadas com o eterno peso de glória que elas, de alguma forma, produziam. E como elas produzem algo bom? Paulo explica. Explica. E aqui ele descreve um processo tipo uma cadeia de resultados positivos que Deus opera através das tribulações. Olha só, a tribulação, a pressão, Sim. ela produz perseverança, firmeza, capacidade de aguentar o tranco. Ok, faz sentido. Essa perseverança, por sua vez, gera experiência, que aqui significa algo como caráter aprovado, a consciência de ter passado pela prova com a ajuda da graça divina. Uma espécie de selo de qualidade. É uma boa forma de ver. E essa experiência, essa aprovação, ela fortalece a esperança. Não só a esperança lá do futuro, mas um estado presente de otimismo, de confiança em Deus. Entendi a cadeia. Tribulação, perseverança, experiência, aprovação, esperança fortalecida. E isso, a analogia usada é a do carvalho. Quanto mais o vento bate nele, mais profundas as raízes ficam. As dificuldades, quando atravessadas pela graça, acabam nos firmando mais em Deus. Então, a esperança que nasce desse processo é uma esperança, digamos, testada, confiável. É por isso que o versículo 5 diz: "E a esperança não traz confusão, não decepciona, não envergonha." Qual é a garantia disso? A garantia vem logo em seguida na segunda parte do versículo. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, o amor de Deus. Exato. A certeza de que essa esperança é real, de que não é ilusão, vem da experiência profunda e pessoal do amor de Deus. Não é só uma ideia na cabeça, sabe? É algo derramado,
comunicado abundantemente ao nosso interior. Pelo Espírito Santo. Sim, pelo Espírito Santo, que é o segundo grande dom de Deus para nós, depois de Cristo. É essa consciência viva, quase palpável do amor de Deus que nos segura, especialmente nas provações, e confirma que nossa esperança não é em vão. Esse amor de Deus, então, é a chave de tudo isso? A fonte dessa segurança toda? Sem dúvida. E parece que Paulo agora vai se aprofundar justamente nisso, né? Na natureza desse amor. A análise do Newell sugere que os próximos versículos, do 6 ao 10, são tipo uma das descrições mais poderosas da pura graça divina em toda a Bíblia. Sim, ele argumenta que Paulo apresenta nossa condição anterior de 3 formas, e cada uma é progressivamente pior para ressaltar ainda mais a grandeza do amor de Deus, que agiu apesar disso tudo. Como assim 3 formas? Começa no versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A primeira descrição é fracos. Fracos. No sentido de quê? Sem força física? Não, fracos espiritualmente, totalmente incapazes, sem força nenhuma para agradar a Deus ou para buscar o bem por conta própria. Falidos moralmente. Entendi. Uma incapacidade total. Exato. E nesse cenário de total incapacidade, Cristo morre. Pelos ímpios. Ou seja, por aqueles que não só são fracos, mas também vivem em oposição ativa a Deus. Gente que não o reconhece. É graça pura mesmo. Agindo sobre a total falta de mérito e capacidade. Exatamente. Aí, no versículo 7, Paulo faz um contraste com o comportamento humano comum. Ele diz: dificilmente alguém morrerá por um justo, Verdade. pois poderá ser que pelo bom, aqui bom talvez no sentido de alguém generoso, nobre, alguém se anime a morrer. Quer dizer, mesmo o sacrifício por pessoas consideradas boas já é raro entre nós. É muito raro. Mas aí vem o versículo 8, com ponto alto. Mas Deus prova ou demonstra, recomenda o seu próprio amor para conosco, Como? pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui é a segunda descrição, pecadores. Que parece ainda mais forte que fracos ou ímpios, né? É mais forte, sim. Indica não só incapacidade, mas uma ação ativa na direção errada. Uma vida caracterizada pelo erro, pelo pecado deliberado. E Deus demonstra seu amor justamente nesse contexto. Exatamente nesse contexto, enquanto éramos ativamente pecadores. A palavra grega para prova ou recomenda tem essa dupla ideia, de estabelecer a verdade de algo e também de apresentar, de recomendar. Deus apresenta, recomenda o seu amor por nós, bem quando a gente não tinha absolutamente nada para oferecer em troca. Nem capacidade, nem boa vontade. Impressionante. Mas você diz que tinha uma terceira descrição ainda pior, no versículo 10. Sim, no versículo 10a, Paulo usa a palavra mais forte de todas para descrever nossa condição anterior. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. A terceira descrição, inimigos. Inimigos. Isso é pesado. Muito. Implica hostilidade ativa, sabe? Animosidade contra Deus. É o estado natural da nossa natureza decaída, como o próprio Paulo diz depois, lá em Romanos 8, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Uau! Fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E o ponto crucial que não podemos perder é que a reconciliação aconteceu pela morte de Cristo enquanto éramos inimigos. Ele não esperou a gente mudar de ideia. De jeito nenhum. Deus não esperou que a gente mudasse de atitude, ou que pedisse desculpas, ou que mostrasse algum sinal de melhora. Ele tomou a iniciativa. Pagou o preço da reconciliação quando a gente ainda estava em rebelião aberta. Isso me lembra 1 João 4,10. Perfeito. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é o sacrifício que satisfez a justiça divina. Então foi um ato de amor e graça totalmente. Não provocado. Imerecido. Da parte de Deus. Exatamente. A reconciliação partiu dele, satisfazendo a sua própria justiça antes mesmo de nós a aceitarmos. É como se Deus dissesse para o inimigo: olha, a barreira foi removida por minha causa.
O caminho está livre para você voltar. Essa ideia da reconciliação partindo de Deus, do ofendido, é realmente poderosa. E com base nisso tudo, Paulo constrói argumentos de segurança para o futuro usando aquela expressão muito mais, certo? Correto. São dois argumentos muito mais aqui que reforçam a segurança de quem crê. O primeiro está no finalzinho do versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, que é justificar pecadores inimigos. Através do sangue precioso do seu Filho? Sim. Então, certamente, ele fará o que é comparativamente mais fácil: preservar aqueles que ele já justificou, que já são seus, da ira futura, do julgamento final. O sangue de Cristo é a base para as duas coisas. Exato, tanto para a justificação inicial quanto para a salvação final. A segurança está no sangue derramado. Se ele nos salvou quando éramos inimigos, quanto mais agora que somos justificados? Faz muito sentido. E o segundo, muito mais, no versículo 10. No 10b. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos pela vida de Cristo. Como assim? Não foi pela morte? Boa pergunta. A morte dele nos reconciliou, pagou a dívida, resolveu o problema do pecado e da inimizade, mas agora, reconciliados, a nossa segurança contínua e a nossa salvação final dependem da vida dele. A vida ressurreta. Exatamente. Se a morte de Cristo fez o impossível, que foi nos reconciliar quando éramos inimigos, muito mais agora que estamos reconciliados e somos seus amigos, seremos salvos, preservados, sustentados dia a dia e finalmente libertos de vez do pecado e suas consequências, pela vida ressurreta e poderosa de Cristo. É uma segurança que não depende só de um evento passado. Não, depende de uma realidade presente e contínua. Cristo vive, e nós, pela fé, compartilhamos dessa vida vitoriosa dele sobre a morte. Essa vida dele em nós e por nós é que nos garante a salvação completa, até o fim. Isso leva então ao clímax, né? O ponto final dessa sessão toda no versículo 11. Sim, o ápice da alegria e da segurança. E não apenas isto, mas também nos gloriamos ou exultamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A exultação agora é em Deus. Exatamente. Percebe a mudança radical? Nos primeiros capítulos de Romanos, a humanidade estava como? Culpada, silenciosa, diante do juiz divino, sem ter o que dizer. Verdade. Agora, por causa de Cristo, a pessoa justificada pode fazer o quê? Se alegrar, exultar. Onde? No próprio Deus que antes era o juiz temido. Que virada. E como isso é possível? Como? Paulo diz, por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o mediador, a ponte. E a base explícita está no final, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos, não conquistamos. Exato. O comentário destaca que a palavra aqui é reconciliação, katalagé em grego, o substantivo, o resultado daquela ação de reconciliar do versículo 10. É algo que a gente simplesmente recebe. E por ter recebido essa restauração completa de relacionamento, temos base para quê? Para nos alegrar no próprio Deus. É um direito de quem crê. Uau! Incrível! Ok, vamos tentar então resumir as grandes ideias que a gente tirou dessa análise de Romanos 5, 1 a 11. Vamos lá. A justificação pela fé não é só uma ideia abstrata, né? Ela traz consequências bem reais e práticas. Com certeza. Primeiro, paz objetiva com Deus. A guerra acabou. Segundo, acesso a uma posição segura, de graça, de favor divino. Um lugar permanente. E terceiro, uma esperança viva, exultante na glória futura. E essa esperança, curiosamente, é fortalecida até pelas dificuldades, pelas tribulações. Isso. E o motor por trás disso tudo, o combustível, é o amor incompreensível de Deus. Um amor demonstrado quando a gente estava no nosso pior estado possível. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E a reconciliação foi obra dele.
iniciada e realizada por Deus através da morte de Cristo. E a nossa segurança, tanto agora quanto para o futuro, é garantida não só por essa morte passada, mas pela vida ressurreta de Cristo, da qual a gente participa pela fé. E tudo isso culmina não só em alívio, mas na capacidade de exultar, de se alegrar no próprio Deus, por termos simplesmente recebido essa reconciliação. Exatamente. É uma mudança de status e de experiência total. Isso realmente vira de cabeça para baixo a nossa lógica comum de merecimento, né? De troca, de esforço. Completamente. A lógica humana não funciona aqui. É outra esfera. Pensando nisso, fica uma questão, talvez para quem nos ouve refletir. Que impacto real teria na nossa vida diária, nas nossas preocupações, nos nossos medos, se a gente realmente internalizasse isso? Que o nosso relacionamento com Deus não se baseia no nosso desempenho, Nos nossos altos e baixos. mas em descansar totalmente numa obra que Cristo já completou e que nós apenas recebemos pela fé. É a pergunta fundamental, né? Descansar nisso muda tudo. E talvez a gente possa adicionar uma outra camada para pensar. O que significa, na prática, ser salvo pela sua vida? Como isso funciona no dia a dia? Como essa vida ressurreta de Cristo, que quem crê compartilha, como ela se manifesta concretamente? Como ela nos dá poder, segurança para viver hoje, para enfrentar os desafios e para olhar para o futuro sem medo? São ótimos pontos para continuar pensando. Sem dúvida. Aspectos que valem uma exploração contínua na vida de fé. Com essas reflexões finais, então, a gente encerra nossa conversa de hoje sobre Romanos 5.1-11, vistos aí pela perspectiva do comentário de William R. Newell. Foi muito bom explorar isso. Foi ótimo, em texto riquíssimo. Obrigado pela companhia e até a próxima.